Porque a palavra do Senhor vai dizer que a Sara, ela era bonita. Ela era uma mulher formosa. E ali eles fazem aquela combinação e é daquela maneira. Aí a palavra do Senhor vai dizer que o rei de Gera vai olhar para Sara e vai achar Sara formosa. E ele toma Sara por sua mulher, leva para o seu palácio. Mas a palavra do Senhor é verdadeira, porque Deus, quando Ele faz uma promessa para alguém, não tem ninguém que possa impedir o agir de Deus. Aquele rei não se chegou àquela mulher porque ela tinha um esposo, e aquele homem era temente a Deus. Aí a palavra do Senhor vai dizer que quando aquele rei chegava perante Sara, acontecia alguma coisa, Deus não permitia que ele se aproximasse e deitasse com ela. Aí a palavra do Senhor vai dizer que Deus, Ele se revela para Abimeleque sonho e vai dizer para ele: por que tu acha a mulher daquele homem bate um temor tão grande no coração daquele rei, irmão Bruno? Somente na mente do profeta ele tem um sonho, Deus mostra para ele. E ele vai criar um temor no seu coração. Aí ele vai pegar aquela mulher e vai chamar Abraão, porque tu mentiu para mim. Abraão vai contar a história. E aí ele pega aquele homem, pega aquela mulher e diz assim: olha, pega a tua mulher, pega tudo que é teu, vai embora daqui, não te quero aqui. E aí, a palavra do Senhor vai dizer que ele pega também algumas coisas. Ele vai dar de presente a Abraão, a qual Agar, ela é dada por serva para Sara. E eles vão novamente para Canaã. E quando chega ali em Canaã, Deus tem feito promessa para Abraão, falando com Abraão há muito tempo. Mas a promessa ainda não é alcançada, a promessa ainda não chegou. A Sara começa a se preocupar. Ela começa a olhar para Abraão, começa a olhar para ela mesma e vê que cada vez eles vão envelhecendo mais, cada ano que passa vão ficando mais velhos, perdendo as suas forças. E ela diz: tem que se cumprir o propósito de Deus sobre a nossa vida. Deus nos fez uma promessa, mas até agora ainda não aconteceu. Besteira do homem, besteira da mulher. Querer passar na frente de Deus, tomar decisão, achando que Deus está se agradando. Quando Deus ele fala, passará céu e terra, mas a sua palavra não passará. Ela permanecerá firme, pode passar 20, 30 anos, mas o que Deus falou uma hora vai se cumprir. Ai, irmão, mas pode ser que eu já esteja velhinho, cabelo branco, não importa. O que Deus falou vai chegar. Pode ser uma mocidade que Deus quer falar
Para que nós podemos receber a nossa bênção. É melhor passar antes de receber a bênção e depois glorificar a Deus, do que receber a bênção e depois parar lá na frente. Deus não quer isso para nós, não. Deus quer que nós continuemos achando na sua presença, esperar com Ele na presença dele com paciência, esperando a dispensação do Senhor debaixo da potente mão dele, porque na hora certa Ele vai nos exaltar, na hora certa Ele vai nos levantar, vai nos erguer, vai nos dar vitória. Aleluia. Aquilo que era para o homem na frente, com a cabeça na frente, com o pensamento além da sua esposa, ele não quis. Ele preferiu obedecer a sua esposa. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o homem ele é a cabeça. O homem ele é o sacerdote da sua casa. Abraão, ele era um homem temente a Deus. Deus falava com ele, por que ele não pode buscar a direção de Deus? Porque a palavra do Senhor vai dizer, meus irmãos, no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 17, que Deus ele dá a ordem para quem? Não é para a mulher, ele dá a ordem para Adão. Ele diz que toda árvore do jardim pode comer eles. Somente de uma que tem bem no meio do jardim, essa tu não pode comer, porque a partir do momento que tu comeres, tu morrerás. Tu não viverás, tu morrerás. Deus falou com Eva, não, ele falou com Adão, ele deu ordem para Adão. E Adão, também, não pediu direção de Deus, fez o quê? O que a sua mulher quis. Come, Adão, só um pouquinho. Só uma mordidinha, só um pedacinho, e Adão foi lá e comeu. E perdeu a sua comunhão com o Pai. A partir do momento que nós não obedecemos a voz do Senhor, nós esperamos no Senhor, não estamos ouvindo para o que Deus fala. Muitas vezes nós ficamos cegos espiritualmente, não ouvimos mais a voz de Deus por desobediência. Aquilo que é para ser bênção vai se tornar maldição sobre a nossa vida quando nós não obedecemos a voz do Senhor. Sara, ela se arrependeu, depois ela disse, eu não quero mais essa mulher aqui, Abraão, pode me dar embora. Abraão ainda ficou questionando, mas ele é meu filho. Aí Deus vai falar com Abraão, Abraão, ouve a voz da tua mulher. E Abraão pega aquele filho. Agora era seu filho também. Ele manda ele, juntamente com a sua mãe, para o deserto, para um lugar onde não tem direção nem parada. Vai para lá. Podia não ter chegado a este momento, a esta fase, de ele tomar uma decisão tão difícil para ele, porque era filho dele. Ele apenas pegou aquele filho com aquela criança, colocou em cima do jumento e mandou vai embora para o deserto. Talvez Abraão disse, vai morrer para lá. É pequeno, é criança. Mas quando nós não obedecemos a voz de Deus, meus irmãos, a gente paga um alto preço por desobediência. Mas Deus disse assim para Abraão, o meu conselho, a minha promessa não é Ismael. Ele não vai ficar abandonado, ele não vai ficar esquecido.